Olá, nas últimas décadas tem aumentado o número de ONGs, associações, coletivos e instituições sem fins lucrativos que representam segmentos da sociedade civil. É o chamado terceiro setor, que desempenha um papel importante, inclusive em parcerias com o poder público. Hoje, aqui no Legislativo do Futuro, nós vamos conversar com a advogada e presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da UAB São Paulo, doutora Laís de Figueiredo Lopes. E tenho o prazer de receber mais uma vez a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. E a conversa vai ser sobre ética, sobre essas instituições, as parcerias municipais. E é por isso que eu agradeço imensamente a presença de vocês, doutora Laís. Prazer enorme tê-la aqui com a gente. Obrigada, Elis. Doutora Nazaré, que bom, mais uma vez, contar com, enfim, os seus comentários aqui nesse programa. Obrigada, Elis, muito bom. Bom, para começar, doutora Nazaré, a gente poderia falar o que é o terceiro setor, né? Muita gente sabe, mas também muita gente não sabe. Então, é sempre importante a gente fazer uma fala, né, dando uma ideia disso. O terceiro setor é o universo, chamado terceiro, porque não é nem o universo do setor público, nem o universo do setor privado. Ele é setor privado, porém com finalidades públicas ou sociais. Então, compõem esse universo chamado, né, do terceiro setor entidades, associações civis formadas por iniciativa de pessoas nas mais diversas áreas, educacionais, culturais, sociais, assistenciais, na área de saúde, de recreação, clubes. Tudo isso, né, se é iniciativa privada e se tem finalidades sociais, compõe esse universo. São as chamadas organizações não governamentais, que por sua vez, às vezes também podem ser chamadas organizações da sociedade civil, ONGs, OCIPs, organizações sociais, simplesmente. Então, é um universo muito amplo, mas que tem como característica comum ser iniciativa privada com finalidades sociais. E, doutora Laís, só para complementar aqui o que a doutora Nazaré falou, ela falou de várias siglas, né? ONGs, OCIPs e tal. Por que a gente tem essa diferenciação? Porque o universo delas é diferente, a regulamentação delas é diferente? Por que isso? Elis, existe uma plataforma pública que é gerenciada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que chama Mapa das Organizações da Sociedade Civil. E lá, a gente tem, pela chave do CNPJ, a gente tem 815 mil organizações da sociedade civil no país, que engloba todo esse universo que a gente está aqui conversando, sejam elas tituladas, qualificadas ou não. Elas começam numa base societária de associações, fundações, cooperativas, organizações religiosas, e elas podem acessar determinadas titulações ou qualificações que são leis específicas. A Lei 13.019 de 2014, que trata das parcerias entre Estado e organizações, acabou reconhecendo todo o campo como organizações da sociedade civil. Mas a gente tem a Lei 9790, que trata das OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, e a Lei 9637, que trata da Lei das Organizações Sociais. No âmbito federal, a gente tem também essas mesmas legislações no âmbito do município. A diferença é que essa maior, 13.019, ela já é o marco regulatório para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, não ajuda essa sopa de letrinhas, mas se a gente pensar, a expressão maior é essa que hoje está normatizada dentro dessa lei, que é organizações da sociedade civil. E essa lei, na verdade, ela trouxe um benefício muito grande, né? Porque regulamentou de forma mais pontual tudo isso, né? Isso traz uma certa tranquilidade para a sociedade também, né? Acho que a gente tinha uma lacuna nessa legislação, porque as peculiaridades das entidades sem fins lucrativos, elas são diferentes dos órgãos públicos. Não é porque a organização está gerindo um serviço de natureza pública ou fazendo um trabalho de defesa de direitos a partir de uma parceria com repasse de recursos públicos que ela se torna um órgão público. Ela continua sendo privada sem fins lucrativos e os convênios que eram usados para essas parcerias não davam conta dessas peculiaridades. Então, esta nova lei substitui os convênios e vem, de fato, trazer um equacionamento dessa relação entre Estado e sociedade civil. Agora, a regulamentação local, ela pode
manter o espírito da lei e fazer a coisa avançar, ou ela pode burocratizar e obstacularizar as conquistas que foram feitas no âmbito federal. A gente pode conversar um pouco sobre isso também. Vamos sim. Antes eu quero passar a palavra aqui para a doutora Nazaré, né? Mas a palavra de ordem no momento é desburocratizar, né, doutora Nazaré? Com certeza. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, ainda existe o título de utilidade pública municipal. É uma lei de 1955, portanto já com quase 60 anos. E o curioso é que no âmbito federal a gente tinha uma lei de 1935, que criou o título de utilidade pública federal, que veio a ser revogado só em 2015, 80 anos depois. Mas aqui no município ainda permanece o título de utilidade pública municipal, que não deixa de ser um reconhecimento, né, de que aquela entidade presta serviços, né, de utilidade, porém que gera talvez uma burocracia hoje desnecessária, porque esse reconhecimento já existe por normas federais mais amplas, enfim. Não seria necessário, mas ainda hoje a gente vê com muita frequência também aqui na Câmara Municipal de São Paulo, vereadores que têm o desejo, né, ou recebem uma demanda de uma entidade que gostaria de ter essa titulação, mas na verdade é uma lei que, pelo menos pelo andar da carruagem, né, no âmbito federal, ela tende a ser revogada, porque cria uma burocracia, isso que a doutora Laís colocou Exato. tão bem, talvez desnecessária no atual marco regulatório, né, em âmbito nacional, federal, sobre esse assunto. Pois é, nesse aspecto, doutora Laís, quais seriam as considerações a serem feitas? Ou seja, qual o caminho a trilhar? Eu super concordo com a doutora Nazaré e, enfim, faço aqui o apelo na Câmara dos Vereadores que seja revogada essa lei de utilidade pública municipal, por dois motivos principais. Primeiro, porque na lógica principiológica da nossa Constituição, de ter o direito à liberdade de associação assegurado, a gente não precisa ter essa chancela de idoneidade adicional do Estado para dizer que aquela organização é legítima. Isso quem tem que dizer é a comunidade, são os parceiros dessa organização. Então, o novo... Quem acredita na organização, seja por meio do seu financiamento, seja, enfim, pelo trabalho voluntário que apoia e etc. Mas quem tem que dizer que a organização é legítima são esses parceiros e não o Estado, né? Então, isso está reconhecido dentro do processo, né, do marco regulatório das organizações de sociedade civil, e não faz sentido que a gente siga com essa ideia de querer fazer um atestado adicional de idoneidade para a organização, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque o título de utilidade pública, historicamente, invoca um requisito de não remuneração de dirigentes. E esse requisito é um requisito antigo, de um pensamento de que as organizações têm obrigação de serem geridas por pessoas de forma voluntária, altruísta, e que, enfim, foi a grande realidade, mas não condiz com a profissionalização que a gente quer do terceiro setor hoje. Se a gente tem tantos mecanismos de controle, transparência e gestão que precisam ser alimentados, a gente precisa ter pessoas profissionais na sua... Esse é um ponto fundamental, né, doutora Nazaré? Porque, obviamente, que aqui ninguém está contra o voluntariado. Ao contrário, é muito importante que a gente tenha muitos voluntários em todos os setores, né? E no terceiro setor há os voluntários também. Mas essa questão de você ter alguém profissional cuidando daquela entidade é necessário, porque, na verdade, você pode cobrar, né? Porque existe uma responsabilidade, né? E isso é fundamental, né? É uma situação que há muitos anos, né, quando a gente começou, né, tanto a doutora Laís quanto eu, estudávamos na Fundação Getúlio Vargas e eu, concretamente, participei ativamente do Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas. Foi uma tecla na qual nós batemos muito, né, de, digamos assim, desobstruir, né, o setor. Como aconteceu historicamente com os partidos políticos. Quando houve profissionalização da política, a política deixou de ser, digamos assim, o locus dos homens bons que poderiam viver sem renda para se dedicar à política. Não, todos podem acessar a política, todos podem também acessar, né, a direção, a gestão de uma organização sem fins lucrativos, e isso exige que haja uma remuneração associada a esse trabalho, como há subsídios associados a quem desempenha um munus público, quem é um parlamentar, quem é um membro do Poder Executivo recebe, né? Por quê? Porque ele
exerce uma função e precisa ser remunerado por ela. E claro que deve haver regras para limitar essa remuneração, para condicionar isso a determinados parâmetros, eventualmente até de mercado, mas não simplesmente proibir a remuneração de quem exerce uma função diretiva em uma organização sem fins lucrativos. É realmente algo bastante ultrapassado, anacrônico, superado. Temos que nos modernizar, certo, doutora Laís? Agora, o que se deve o aumento, né, desse tipo de empresa, né? A gente pode chamar de empresa, né, doutora Laís? Não. Não pode? Vou explicar por quê. Porque justamente a grande diferença entre as organizações da sociedade civil e as empresas está na ideia da finalidade não lucrativa. E nessa ideia de finalidade não lucrativa tem a proibição da distribuição dos lucros. Então, tudo aquilo que é produzido pela organização em termos financeiros, de superávit, deve ser reinvestido nas suas atividades. Ele não pode ser colocado no bolso do sócio, como é no mundo empresarial. E era essa a confusão que havia, porque é como se remunerar o dirigente fosse o mesmo que distribuir lucros, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Uma coisa é você remunerado, outra coisa é você lucrar. Então, vamos usar os termos certos. Instituições pode ser. Pode, claro. Então, tá bom. Não, é isso, tem muitos sinônimos, né? Mas a gente sabe a quem a gente está chamando e o que a gente está identificando. Eu só quis marcar essa diferença da finalidade não lucrativa com a finalidade lucrativa, que eu acho importante. E essa legislação referente, enfim, teve todo um processo no governo federal entre 2011 e 2016 de mudança dessa legislação. Eu tive a oportunidade de participar porque fui assessora especial na Secretaria-Geral da Presidência durante esse período. E o tema da remuneração dos dirigentes era um tema caro, que foi modificado, então hoje não tem nenhuma lei que proíba a remuneração de dirigentes, nem de nenhuma pessoa da equipe de trabalho, numa parceria com recursos públicos. E esses limites e condições já estão estabelecidos na legislação. Então, quando a gente pensa no aumento, no engajamento da cidadania para atuar nas organizações da sociedade civil, a gente também pensa em buscar um campo fortalecido o suficiente para que as pessoas possam fazer carreira no setor social, né? Possa querer se dedicar de fato. A gente tem muita preocupação com os jovens, que eventualmente estão começando a sua carreira e precisam enxergar como alternativas também as causas socioambientais e a possibilidade de atendimento na cidade, né, com tantas questões, enfim, que a gente tem para serem endereçadas e que as organizações fazem parte dessas redes, seja de assistência, saúde, educação, cultura, pessoas com deficiência, pessoas idosas. Então, poder se dedicar e colaborar nessas esferas, nessas interfaces, nessas interações é algo bastante importante. Então, eu acho que, enfim, as pessoas são engajadas porque há uma necessidade real de engajamento, e quanto mais trabalho bonito é realizado, acho que mais a gente inspira que outros venham junto. Melhor para a sociedade também. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente.